Há um velho cântico da inórdia cristã que diz: enquanto ao Salvador teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti. A ti, Senhor. Eu não me satisfaço com retratos, ainda que os retratos sejam importantes para focalizar uma pessoa. Eu olhar os retratos dos meus filhos é bom, mas eu preciso de ter a presença deles. E a grande crise da igreja é uma crise de relacionamento com Deus, de intimidade, de comunhão. Às vezes nós sabemos muito a respeito de Deus e não sabemos nada dele mesmo. Uma das coisas que o Watchman ficou muito impressionado quando ele voltou da Inglaterra, depois de ter estudado teologia, que ele voltou para a Índia, então para a China, foi que as lavadeiras conheciam mais Deus do que ele. Ele sabia de Bíblia, ele sabia de teologia, mas ele descobriu que elas conheciam Deus. E a árvore que intoxicou a humanidade foi a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. E muitas vezes nós gastamos muito tempo no conhecimento que vem via nossa mente, nossa cabeça. Mas a Bíblia mostra que o verdadeiro conhecimento é aquele que está expresso no coração. Guarda, filho meu, as minhas palavras no teu coração. Ou seja, no íntimo do nosso ser. E durante esse tempo que a gente tem estado aqui nesse programa de busca da revelação do Senhor, nesse momento que a gente chama de desconstrução do modelo religioso, a nossa ênfase tem que ser o conhecimento relacional de Deus. O profeta Oséias, ele diz: o meu povo está morrendo porque lhe falta conhecimento. Mas ele diz: porque eles não conhecem o Senhor. Não é conhecer sobre, é conhecer a Ele. E a religião, ela exige muito de nós. Ela suga, porque ela põe a vida espiritual como um projeto em que eu tenho que carregar. Sou eu que devo desenvolver a vida espiritual. Eu realmente nasci de novo, mas eu devo me municiar e me equipar com certas características ou com certos conhecimentos para que eu leve a bom termo este processo. E vida cristã nada mais é do que substituição.
Não mais eu, mas Cristo. Não sou eu que vou viver o cristianismo, é Cristo que vai viver em mim, por mim, através de mim. Isso aconteceu com Abraão, quando Deus saca Abraão de Ur e começa um processo de internalização, para que a vida de Deus se manifestasse em Abraão de dentro para fora. Então Deus começa desconstruindo Abraão, ou permitindo que Abraão fracasse. Isso é uma coisa que o Senhor tem mostrado que Ele é elegante. Ele não usa pé de cabra para entrar na nossa casa, na nossa vida. Ele bate a porta da igreja de Laodiceia, uma igreja que é farta, que se basta, que não precisa de Deus. Ele está do lado de fora batendo e dizendo: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu até quero dizer que eu já trago a ceia, eu cearei com ele e ele comigo. Quando ele diz eu cearei, é que ele está providenciando. Assim como Jesus, na restauração da vida de Pedro, lá no lago de Genezaré, o Senhor foi quem fez a fogueira e quem preparou os peixes iniciais para o quebra-jejum daquela madrugada. E Deus então tem que fazer em nós uma desconstrução usando os nossos fracassos e uma edificação substituindo-nos, ou substituindo a vida de Cristo, retirada de nós o nosso viver. Eu estava atendendo uma pessoa essa semana que, como todos nós, é uma pessoa idealizada. As pessoas, quanto mais as pessoas são idealizadas, mais ilusões elas têm a respeito do sucesso, do êxito da vida. A gente se ilude. E é um moço iludido que ele poderia viver a vida cristã. E ele então começou a narrar o seu fracasso. E eu fiquei ali durante uns 30 minutos ouvindo as quedas, os tombos, os fracassos. E quando ele terminou de contar tudo aquilo, eu comecei a bater palmas. E fiquei batendo palmas por um minuto. E ele me olhou assim com muita ênfase: mas o que você está fazendo? Eu disse: eu estou encontrando uma pessoa que foi desmanchada. Isso é lindo. Quando você sai do patamar de sua idolatria idealizada e chega na realidade, isso é maravilhoso. O pai do chamado pródigo, do segundo filho, ele deixou o filho ir até o fim, porque o nosso fim é o princípio da ação de Deus na nossa vida. E Deus, ao pegar Abrão lá em Ur, ele começou um processo de esvaziamento, deixando que ele decidisse por si mesmo e que ele fracassasse. Então nós temos a vida de Abrão, uma vida de
quedas, de fracassos, quando ele foi ao Egito, confiando na estrutura do mundo para suprir as suas carências. Ele ainda não sabia que Deus era poderoso para abastecer todas as nossas necessidades. Ele de lá trouxe aquela serva que ele constituiu uma tentação juntamente com Sara, e gerou um filho na carne, e esse filho foi também um processo de fracassos na vida de Abraão, porque quando ele teve que deixar o filho, eu estou sendo sintético para poder a gente entrar no nosso caminho hoje, pedindo ao Senhor que nos dê a condição de enxergar a suficiência de Jesus nesse texto que nós vamos ler agora, em nome do Senhor. Depois destas coisas, capítulo 22 de Gênesis. Aqui nós chegamos, mais ou menos, Abraão estava com 75 mais 40, hein? 115, 120 anos por aí. 40, 45 anos de esvaziamento de um homem. Eu fico com a ideia dos 40 porque Deus também usou o mesmo 40 anos para esvaziar Moisés. Para esvaziar Moisés do Egito. E para esvaziar Abraão de Babilônia. Agora a Babilônia está tomando conta da televisão brasileira. E o que vai passar ali em Babilônia, nessa novela, é exatamente o velho modelo de sempre, o modelo da arrogância do ser humano em querer ser onipotente. Então, depois destas coisas, que coisas são estas? Então você tem que entender tudo isso que aconteceu anteriormente. Desde o capítulo 12 até o capítulo 21, está descrito nesta expressão, depois destas coisas. Depois de tudo que aconteceu na vida de Abraão, Deus agora vai testar. Vou usar uma expressão aqui que fé que não é provada não é fé. Você só pode na escola de Deus, ele não usa prova teórica. Ele não vai fazer nenhum teste para você responder. Ele vai fazer um teste para você viver. Então, diz aí: pois Deus Abraão à prova e lhe disse. Queridos, eu volto a dizer o seguinte: se você crê no Senhor Jesus e não tiver provas, você não creu. Mesmo porque a fé, ela
só cresce. E a Bíblia mostra de crescimento da fé. A fé é um dom de Deus e Ele coloca em nós, assim como as minas e os talentos que foram dados às pessoas, e alguns receberam e até enterraram, mas outros receberam e multiplicaram. Então, quando Deus nos dá a fé, porque a fé não é natural, nós não nascemos com fé. Todos nós nascemos aqui ímpios, incréus ou incrédulos, ateus. E se alguém está buscando ao Senhor, é porque o Senhor antes o buscou, Ele deu fé. Agora, esta fé que Deus nos dá precisa ser trabalhada. E agora Ele vai trabalhar, Abraão, naquilo que há de mais. Ele já trabalhou lá com Ló, com a questão da terra, da posse da terra. Para onde você for, eu vou para o outro lado oposto. Em tirar o Ismael de dentro de casa, também foi um teste muito forte. Mas agora é o teste essencial. E ele diz: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Esta é uma das respostas quando Deus nos chama. Isso aconteceu, por exemplo, com Samuel. Ele era muito jovenzinho. E nós vamos ver lá no final o duplo chamamento. Quando há duplo chamamento, a coisa é mais grave. Existem alguns duplos chamamentos na Bíblia. Um é de Abraão, o outro é de Jacó, o outro é de Samuel, o outro é de Pedro, Simão, o outro é de Marta e o outro é de Jerusalém. Quando é chamado duas vezes o nome, Simão, Simão, Marta, Marta, o negócio está pegando. Mas quando o Senhor chama uma vez, é para que a gente possa ouvir, porque as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. Ninguém responde se não for vivificado e não ouvir a voz do Senhor. Mas ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E quando o Senhor fala Abraão, ele lhe respondeu: eis-me aqui. Eu estava falando que Samuel não conseguia entender, ele era muito pequenininho, muito jovem, e ele pensava que era Eli que estava chamando. E por duas vezes ele foi lá dizendo: Senhor, eu estou aqui, o Senhor está me chamando? Aí o Eli disse, olha, quando ele descobriu que pela terceira vez, disse: não sou eu, ou você é sonâmbulo, ou alguma coisa está acontecendo, deve ser o Senhor. Então, quando ele chamou Samuel, ele disse: eis-me aqui. E o Senhor então começou a falar. Isso aconteceu também com Isaías. E ele disse: eis-me aqui. Esse eis-me aqui é importante na nossa vida. É uma espécie de rendição. Eu estou aqui pronto para ouvir. E o Senhor, e Deus então acrescenta. E ele diz: toma o teu filho. Toma o teu filho.
este é muito peculiar, porque Abraão tinha Ismael. E nós já falamos isso aqui em outra ocasião, mas a gente tem que sempre reprisar. O filho da carne não é herdeiro. Deus não trabalha com carne. A carne para nada aproveita, disse Jesus. E aqui ele diz: toma teu filho, teu único filho, Isaque. E pela primeira vez aparece a palavra amar na Bíblia. A quem tu amas. E vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Agora o negócio apertou. Quando Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, é a mesma expressão que ele está dizendo a ti. Eu te mostrarei. Abraão saiu, mas levou o pai. Aí teve que ficar em quarentena. Porque dentro da religião, nós queremos fazer as coisas do jeito que a gente acha que deve ser feito. Nossa tendência é achar que Deus não é competente. E aí a gente vai começar a colocar as nossas coisas que nós achamos importantes. Aí o Terá teve que ficar lá em Harã e morrer lá. Depois, se Deus assim permitir, se o Senhor Jesus não voltar antes e a gente conseguir viver até chegar lá na frente, nós precisamos verificar que o povo de Israel, depois que foi dividido Israel e Judá, Israel quando voltou para Harã, e Judá quando voltou para Ur, voltou para Babilônia. Isso é muito significativo, porque Deus vai tratar com as nossas origens. Quando você não se desprende, você tem que voltar para o seu lugar de origem. É a porca lavada que vai para o espojadouro. Se você não for liberto, você vai ficar rodeando o coxo da sua origem. E aí ele diz: eu vou te mostrar um lugar, eu quero te mostrar. Eu não quero que você cometa o erro que você cometeu de chegar lá na terra que eu ia te mostrar e ir para o Egito. Agora, Abraão estava pronto. A palavra obedecer pode parecer uma palavra dura, mas a palavra confiar significa: eu vou depender do Senhor. O texto, o versículo 3 diz que levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Eu gosto da madrugada. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela madrugada, vem pelo romper da aurora, vem na ressurreição. A madrugada sempre me aponta para o oitavo dia. O oitavo dia é o dia da ressurreição.
é o dia da esperança. Eu gosto muito da ideia do orvalho da madrugada. Daquela hora fresca, quando as mulheres foram ao sepulcro e chegaram lá, a sepultura estava escancarada e havia um anjo sentado no lugar onde o Senhor havia estado, e levaram o meu Senhor, não sei onde puderam. Não levaram. Esta é a mensagem da madrugada. Ele ressuscitou e não está aqui. Muda a perspectiva da mente. Nós não temos a sexta-feira, a tarde da sexta-feira, ela é trágica. Mas o canto da aurora me traz esperança. Eu tenho um Deus que ressuscitou dentre os mortos. Eu gosto quando eu leio o livro de Apocalipse, que João está assim perplexo com as revelações, e ele cai e ele põe a mão sobre ele e diz assim: ó, não temas, eu estive morto, mas eu estou vivo, e eu tenho as chaves do inferno e da morte. Eu me encanto saber que Jesus nunca foi a um velório. Ou se foi, ou quando foi a um velório, o velório virou festa. Onde ele esteve, houve ressurreição. Porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então a morte, ela é apenas uma linguagem bíblica para sono. E é isso que esse texto vai tratar, que é um texto que fala da ressurreição. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Aqui tem toda riqueza de significado. Primeiro tem jumento. Jumento também tem na entrada triunfal de Jesus. Tem lenha. Na cruz há um lenho. Tem 2 servos. Tinha 2 ladrões. Tinha um lugar indicado por Deus. Eu não sei se a gente vai ter tempo de falar hoje, mas a pedra que os construtores rejeitaram, esta se tornou a pedra angular. Foi exatamente no Moriá, o monte onde Abraão foi oferecer o seu filho, que Deus escolheu para a construção do templo. Davi não pôde construí-lo, mas comprou de Araúna, o Jebuseu, e Salomão, seu filho, foi construir o templo,
Um templo que Deus nunca pediu. Aquele lugar poderia ter sido o lugar da arca sendo colocada na tenda. Mas Davi quis colocar um templo para Deus, e ele teve que buscar o filho da viúva, o Hirão, que todos os que compreenderem bem isto rirão deste fato, que é um fato extremamente complexo. Eles cavaram a pedra e tiraram as pedras e rejeitaram um pedaço da rocha. Aquela pedra que ficou rejeitada é o Calvário. Eles cortaram a rocha, removeram toneladas de pedra, porque o templo era feito com pedras serradas dentro da montanha. Eu tive lá nos escombros, nos buracos, onde eles cavaram as pedras, tiraram muita pedra de 7 toneladas. 153.700 homens trabalharam naquela construção. Cortadores de pedra 70.000, carregadores de pedra 80.000 e administradores 3.700. Para construir aquele templo monumental. Esse de São Paulo é fichinha. Aquele templo extraordinário, só de ouro 100 toneladas. De prata 1 milhão de toneladas. Você vai fazer o cálculo de quanto custa o grama de ouro hoje, e quanto, e você vai ver que era uma suntuosa, pedras preciosas, madeira. Quando você compara o templo de Jerusalém construído por Salomão e Jesus Cristo na cruz, você vê o descalabro do que é a religião e a graça. A gente gosta de coisas suntuosas e Deus gosta de coração quebrantado e contrito. Esse ele não despreza. Então, aquele monte foi cortado do templo de Salomão, pedaço foi colocado de lado, mas aquele monte era um monte que Deus escolheu para revelar a supremacia do seu filho, do seu único filho, descendente de Abraão, e o seu filho, o seu único filho. Isaac está para Abraão, assim como Jesus está para Deus. E Jesus é o único descendente de Isaac, segundo a promessa. E você vai verificar que naquela madrugada, Abraão tinha que ir fazer um holocausto. Você sabe o que significa a palavra holocausto? Essa palavra hoje nos remete para Hitler, para a Alemanha,
Por quê? Porque Hitler colocava os judeus em câmaras para serem queimados. Todo causto queimado. Os holocaustos do Velho Testamento tem a ver com o culto do perfume que agrada a Deus. Ou seja, um churrasco queimando a gordura, que cheiro agradável que dá, não é? Churrasquinho queimado, mas o que significa isto aqui? É a morte da carne produzindo o perfume da vida. É uma tipologia, porque a nossa carne, por causa do pecado, ela fede a pecado. Nós, se não tomarmos banho todo dia, se a gente passa um dia sem tomar banho, já começa, 2 dias, azeda, 3 dias, já tem, não é azedo, é ranço, começa a rançar. Quando nós entramos na Catedral de Reims, e uma das primeiras grandes catedrais góticas da França, visitando aquelas construções que tem forma de cruz, mas ali tem, na verdade, é mais pompa do que cruz. Na entrada do transepto, entrada lateral, quando eu abri aquelas portas duplas, porque tem uma porta aqui, outra aqui, por causa do frio, tinha um mendigo pedindo esmolas. E desde que Napoleão Bonaparte morreu, ele não tomava banho. Gente, eu posso dizer para vocês que eu me senti o mais nauseado dos seres humanos. Nem Chanel dava jeito. Não tinha Chanel, não tinha nada que pudesse matar. Ali cheirava o pecado, aquele ranço do pecado. Eu entrei naquela catedral fazendo ânsia e procurei sair pela outra porta. Encontrou outro bendito. Não tinha, o outro não tinha, felizmente. E durante um bom período da tarde, aquele cheiro entrava pelas narinas adentro assim. E eu fiquei pensando, meu Deus, como a natureza humana, carne, ela fede. Como ela fede? Bicho fede menos que bicho. Mas, muito menos. Eu quando dou um abraço numa novilha, num bezerro, que coisa gostosa, não é? Não é gostoso? Cheirinho gostoso, perfumado. Até cavalo cheira. Mas gente é horrível. Por isso, sabão é fundamental. Água e sabão. Quando eu vi agora a Cantareira, eu fiquei pensando nos paulistanos, meu pai, como é que vai ser? Sem tomar banho. Vai virar francês, e aí vamos ter que desenvolver novos perfumes para suportar. Eu quero um holocausto do seu filho. Søren Kierkegaard foi um filósofo dinamarquês
pastor, que escreveu. Ele é o chamado pai do existencialismo, mas não, na verdade ele não tem nada a ver com isso. Aqui as ideias dele são muito interessantes. Ele escreveu um livro chamado Temor e Tremor. E neste livro ele procura fazer todas as possibilidades de Abraão, como um pai, ter que oferecer um filho. Porque quando a gente lê o texto assim, você vai lendo na nossa... primeiro na nossa pressa e na nossa superficialidade, você não imagina o drama existencial que este pai viveu diante de uma palavra que parece uma loucura. Você vai ter que oferecer o seu filho. Então Tzur, ele procura ver todas as alternativas e as lutas que este homem enfrentou. A crise, o senhor está louco? Eu não podia, eu não tinha, minha mulher não podia ter filho, e eu já tinha ficado velho, e o senhor veio com a ideia de me dar um filho, e agora o senhor está dizendo, mata. Porque holocausto, meu querido, não é convescote, não é piquenique. Não é, vamos passear em Fortaleza, final de semana. Vamos para a praia Canoa Quebrada. Holocausto, ele estava sabendo o que ia significar. Tanto é que ele levou lenha, ele apanhou cutelo, ele levou os seus servos, porque ele sabia que era algo muito sério. Eu vou contar hoje, a gente vai parar aqui, porque eu sei que nós vamos ter muito tempo aqui nesse assunto. Mas eu vi um filme muito interessante que passou na Guiné. Um casal de americanos, eles trabalharam a vida toda e quando chegaram aos 60 e poucos anos, eles resolveram ser missionários por conta própria e foram para a Guiné. Tinham subsídios para se sustentarem, e a esposa dele, ela foi câmera woman. Ela trabalhou muito em televisão e ela tinha muita técnica em gravar. E o marido, então, ia contar as histórias bíblicas para os nativos da Guiné-Bissau. E tudo foi... Esse filme é gravação dela. E eles concentraram este trecho em que ele chegou para a turma e começou a contar a história de Abraão. Contando a história bíblica. E ele vai contando, e quando chegou nesse ponto, ele pergunta para eles: vocês acham que Abraão vai oferecer este filho? Ele vai matar o filho? E você vê aquele pessoal, tudo com tanguinhas ou uns nus, eles olhando assim. Vocês acham que ele vai matar o filho? Aí o chefe, o cacique,
pediu a palavra, disse, nos dê 3 dias. É no mínimo curioso, né? 3 dias. E ele disse, tudo bem. Depois de 3 dias você vê ela gravando, eles saindo da mata, eles vêm vindo e sentam lá aquela tenda que eles têm lá, de palha, sentam no chão, e sentam. 300, 400 deles. Eles sentam ali, e aí ele vai falando da palavra, e com o intérprete, e aí ele pergunta, e o que vocês acham? Aí o cacique começa assim, vai, é a multidão toda vai. Aí ele pergunta, mas por que vocês acham que vai? E ele diz assim, porque o Deus que prometeu a ele pode ressuscitá-lo dentre os mortos. Está escrito lá em Hebreus. Esse texto está falando de ressurreição, gente, não está falando de morte, não. Ele está falando do poder do Altíssimo. Se Deus me deu, Deus está pedindo, e Ele diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra, Ele disse lá atrás, Ele tem promessa. Se Ele matar, Ele vai ressuscitar. Isso quem respondeu foram analfabetos. Possivelmente antropófagos, né? Possivelmente antropófagos. Sabe por quê? Porque está lógico. Se Deus disse, olha, Abraão, eu vou te dar um filho, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está gravado aqui. Aí ele mete pela cabeça junto com a Sara que vão gerar um filho na carne, e Deus disse, não é esse, rapaz. Aí depois de 14 anos de silêncio, 13 anos de silêncio, Deus aparece e diz assim, o filho vai ser este da impotência. Quando você não pode, eu posso. Quando você não tem capacidade, eu tenho capacidade. Eu não estou contando com a sua carne, eu não estou contando com o que você pode fazer. Sou eu que vou fazer. Aí nasce o menino. E quando o menino está com 20 anos, não pense você que era um bebê, um garotinho, não. Aqui está Abraão com 120, 115, 120 anos e Isaac, um menino de mais de 20 ou 20 e poucos anos, rapaz, carregando a lenha nos ombros. Deus, você vai oferecer, vou oferecer, porque se eu oferecer, Deus vai fazê-lo voltar. Ele prometeu. Esse Deus tem palavra. Ele não vai deixar que eu... Esse é o teste da fé. Quando você renuncia. Sabe que Isaac era a única coisa que precisava agora ser consagrado. Porque Abraão já havia consagrado tudo, menos Isaac. E nada pode ficar debaixo da sua tenda que não pertença ao Senhor. O seu filho pode vir por você, mas ele não é seu, ele é do Senhor. As coisas que você tem, está trabalhando com elas, elas não são suas, você é mordomo. O carro não é seu, a casa não é sua. Por que você está dizendo isso? Porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Se você não tiver essa noção,
Você vai ficar sofrendo, pelejando, brigando por causa de pedaços de terra, por causa de coisas, e não sabendo que Deus é o dono de todas as coisas e nós somos apenas e tão somente os mordomos do Senhor. É este ponto que nós vamos caminhar aqui para saber que Deus é quem governa as nossas vidas e nós somos os seus herdeiros, somos os seus mordomos e vivemos na dependência da sua graça na nossa vida. Nada que Ele não trabalhe conosco, que Ele não permita que seja feita alguma coisa importante. Nós vamos andar um pouco mais devagar sobre isto, mas esse aqui chama-se sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse aqui é um tipo de sacrifício vivo. Eu abro mão de tudo para ficar somente com o Senhor. Ele é a minha herança. É o Salmo 16. O Senhor é a minha herança. E eu vou dizer para vocês que para mim, quando eu olho aqui, levantou-se de madrugada, preparou o jumento, tomou consigo os seus 2 servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto, ele, Abraão, rachou, foi para o lugar que Deus o havia indicado. A gente vai parar aqui, porque a gente vai verificar aqui ao 3º dia. Eu vou só mostrar uma curiosidadezinha que eu hoje fui edificado no Salmo 22. No Salmo 22, versículo 6, tem uma palavrinha aqui que é tão interessante. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezo do povo. Está se referindo a Jesus. E aí ele diz: eu sou verme. E eu vou aqui abrir a palavra toval, que é a palavra verme, tá? E vou procurar aqui uma coisa que está muito interessante. Diz assim: verme, larva, espécie de lagarta, um vermezinho, Coccus ilicis. Quando a fêmea deste verme, dessa lagarta escarlate, estava pronta para desovar, ela prendia seu corpo no tronco de uma árvore. Normalmente carvalho. Gruda o corpo no tronco da árvore, fixando-se de maneira tão firme e permanente para jamais sair. Depois de 3 dias, ela põe os seus ovos, depositados
por baixo do seu corpo, eram desta forma protegidos até que as larvas fossem chocadas e fossem capazes de assumir o seu próprio ciclo vital. Quando a mãe morria, o fluido carmesim manchava seu corpo e a madeira em volta. Dos corpos mortos dessas lagartas, ou destes insetos escarlates, fêmeas, eram extraídas tintas carmesins da antiguidade de cor escarlate. E ela, depois de morta, fica branca. Branca. O sangue, como se fosse o sangue, cobre os filhotes. E ela fica branca com uma forma de coração. Que ilustração isto nos dá acerca de Cristo? Morrendo no madeiro, derramando seu precioso sangue para que conduzisse muitos filhos à glória. Ele morreu por nós para que pudéssemos viver por meio dele. O Salmo 22:6 descreve Jesus como verme e nos apresenta este quadro de Cristo, que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como carmesim, é a mesma palavra, eles se tornarão brancos como a neve. Isto eu li no trecho do livro do Harry Morris, Becker Book House. É curioso a Bíblia, né? Ela tem... falou que tem coincidência. É, coincidência. Ele nos cobre com o seu sangue, para que nós sejamos libertos de toda a culpa, de toda a vergonha. Ele diz aqui, ele vai ser opróbrio dos homens e desprezo do povo, mas ele é para nós o maravilhoso conselheiro, o Deus da eternidade, príncipe da paz, o Deus forte, que fez uma obra tão linda, tão maravilhosa, assim como na tipologia de Isaac. Isaac morre e ressuscita. Cristo morre e ressuscita. Não para que nós sejamos católicos, protestantes, evangélicos ou qualquer outro sistema, mas para que nós sejamos filhos de Deus. Isto é extraordinário. Me encanta o Evangelho. Me repugna a religião. A religião é truculenta. Ela massacra. Ela deixa as pessoas ensoberbecidas, achando que são melhores do que os outros, porque não fazem certas coisas que outros fazem, mas elas talvez façam coisas piores que não podem ser vistas. Que o Senhor nos dê a graça de conhecer o Deus que liberta Abraão. Eu sei que às vezes a gente... eu li muito na minha adolescente os heróis da fé. Gostava de estudar esses homens. E eles não tinham defeitos. Os heróis da fé. Esses personagens bíblicos, eles são tão perfeitos.
Mas quando você começa a olhar os personagens bíblicos, você vê, com poucas exceções, talvez José, e Samuel teve lá também o seu momento, os seus filhos não foram lá muito bem sucedidos. Daniel, não sei se é porque Daniel foi castrado. Também. Hein? Davi foi perfeitíssimo. Ah, sim. Ele é uma beleza, parece comigo. Não sei, o Neemias também tem pouca coisa a gente sabe a respeito deles. Mas o resto é. Mas esse Deus, o que me chama a atenção é o Deus de Davi. É o Deus de Abraão. É o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Eu não quero saber do Jacó, do Esaú. Quero conhecê-los, mas eu quero conhecê-lo através do Deus deles, que é capaz de suportar e de trabalhar com estes homens e de não desistir deles. Que é o que mais me impressiona no Deus da graça, é que Ele, tendo começado uma boa obra em nós, Ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Isso me encanta. Chama-se Evangelho, que é diferente da religião. Muito obrigado, meu Pai, pelo teu cuidado conosco, porque o Senhor se tornou verme para que nós nos tornássemos filhos. No nome precioso do Senhor Jesus. Amém.